E ainda nesta semana, o Conselho Monetário Nacional se reúne pressionado pelo governo para mudar a meta de inflação. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como nós já acompanhamos, afirmou ser contra a revisão e indicou que o Brasil vai caminhar no rumo certo se a equipe econômica continuar buscando as reformas e um novo modelo de assegurar o controle das contas públicas. Sobre como o mercado deve reagir a essa sinalização do presidente do Banco Central, a gente conversa agora com o economista-chefe da Warren Hena e ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui com você, com a Adriana e com os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. Bom, secretário, será que essas declarações acalmam um pouco a relação dele com o governo, inclusive ele dizendo que pretende se aproximar do governo Lula? Olha, Tiago, eu assisti ao programa Roda Viva ontem da TV Cultura e achei que o Campos Neto foi muito bem. Ele é muito técnico, foi escolhido por essas razões, tem desempenhado um papel muito importante e acho que sim, que as sinalizações que ele deu no programa ontem da TV Cultura, que é um dos principais, se não o principal programa de entrevistas com um histórico muito importante, né, de entrevistas de autoridades. Vale dizer que o último presidente do Banco Central, salvo o melhor juízo, que falou ao Roda Viva nesse formato foi o Armínio Fraga, lá em 1999. Então, isso é bastante sintomático. Ele fez um gesto, acho que corretamente, para fazer valer a lei da independência do Banco Central, explicou o que é a independência, nada mais é do que uma premissa que estava prevista desde a concepção do regime de metas à inflação em 99 no Brasil, que é a autonomia operacional. Quem fixa a meta para a inflação é o Conselho Monetário Nacional, formado por ministros do governo e pelo presidente do Banco Central. Ou seja, vem do governo a definição da meta como deve ser. O Banco Central faz o seu papel, cumpre a tarefa de fazer a inflação ficar na meta. Agora, Salto, qual rumo deve tomar essa queda de braço? A meta da inflação deve ser revista como o governo propõe, sugere? Eu acho o seguinte, não é pecado venial nem pecado mortal você mudar a meta de inflação. O importante é que, feito isso, as expectativas de inflação convirjam para patamares baixos, razoáveis de inflação no próximo ano, nos 2 anos seguintes, principalmente. E hoje o que a gente vê é que o mercado, se olhar a pesquisa Focus, houve um pouco uma subida nas projeções de inflação, mas um patamar razoável, né? Eu acho que feito esse apagar de incêndios, essa água que o Campos Neto colocou um pouco na fervura, e mais os posicionamentos do ministro Fernando Haddad, que é preciso registrar, tem sido bastante ponderado, eu acho que isso vai ajudar a que haja uma maior interlocução, uma maior sintonia entre o lado monetário e o lado fiscal da política econômica, como deve ser. Diogo Schelp. Salto, bom dia. O senhor concorda ou acredita que antes de se discutir ou de se pensar em mudar a meta de inflação, seria necessário ter em mãos o novo arcabouço fiscal, as novas regras fiscais? Bom dia, Diogo. Eu concordo com você. Eu tenho escrito e falado isso, né? Aqui na Warren Hena, nós temos feito essas análises de que o grande desafio é a questão fiscal. Acho que sem o fiscal organizado, nós não vamos a lugar algum. E nessa matéria, no fim da semana passada, houve também 2 boas sinalizações. 2 secretários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, me refiro ao secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, e ao secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, indicaram que o teto de gastos será modificado, mas haverá uma regra para despesa, né, e que, eventualmente, excessos de arrecadação poderão ser utilizados para que, num modelo mais flexível, você possa ter um gasto adicional quando houvesse excesso de arrecadação. Isso vai na direção das boas regras fiscais, do que a literatura recomenda, o Fundo Monetário Internacional. Então, no meio de toda essa fumaça, de todo esse ruído, eu acho que nós temos que fazer uma leitura
de que o governo ganhe agora uma possibilidade de ter um fôlego para fazer uma boa conformação de política econômica. E, claro, concordo com você, é preciso ter essa regra fiscal para que a gente consiga coordenar as duas coisas, né? Para que as expectativas de mercado não se desancorem. Ontem, o Campos Neto, o presidente do Banco Central, falou algo muito salutar, que eu acho que nem todos têm presente. A Selic não é o juro que importa no fim do dia, porque ela é uma referência. Então, se a Selic está em 13,75, como está hoje, só que os juros longos, como a gente chama, para prazos diferentes, começam a subir, não adianta eu diminuir pela metade a Selic, por exemplo, que esses juros longos só vão aumentar ainda mais. Quer dizer, o mercado precifica risco, precifica incerteza. Então, vamos ver a partir de agora, com essas sinalizações de lado a lado, como é que as coisas vão caminhando. Agora, secretário, olhando o ano em perspectiva, quais são as condições para efetivamente a Selic começar a cair? Veja, eu entendo que no segundo semestre, se a gente conseguir avançar até o fim do primeiro semestre com a regra fiscal, mais as boas discussões que estão avançando e sendo endereçadas no Congresso no âmbito da reforma tributária. Tudo isso pode colaborar para que a gente tenha uma Selic mais baixa, talvez até um início de ciclo de redução, nessas condições que nós estamos discutindo aqui, no segundo semestre. Isso é positivo para a economia. Todos queremos juros mais baixos. Por quê? Porque o juro mais baixo facilita o investimento, né? Barateia o crédito não só para investimento, para consumo, e ajuda a economia a se recuperar. Esse é um ano de baixo crescimento. Isso já estava contratado desde o ano passado. A dívida pública sobe nesse ano, mas com a casa organizada fica mais fácil passar por esse período de agruras. E Campos Neto mais de uma vez diz que o Banco Central não gosta de juros altos e Lula insiste que não foi uma boa ideia manter o valor em 13,75. Quem acerta, afinal de contas? Veja, nesse caso, o presidente Lula tem todo o direito de falar de economia, de juros, etc. Se você olhar o histórico, outros presidentes também faziam isso, ministros da área política de outros governos, mais à esquerda, mais à direita. A questão é, o Banco Central tem que continuar a fazer o seu trabalho, independentemente dessas declarações. A política tem também esse lado, né, das sinalizações para os eleitores, para a base, etc. Mas, como a gente sabe, a taxa de juros é uma resultante de diversas forças. Por exemplo, a taxa de câmbio, né, que é o preço do dólar medido em reais. Quando o dólar fica muito mais caro, tudo que a gente consome de bens finais importados fica mais caro. Tudo que a indústria consome de componentes para produzir e vender aqui dentro fica mais caro. Por isso que o dólar também é uma variável, a taxa de câmbio, né, fundamental. Quando você começa a desanuviar esse quadro de fricções que são naturais entre o Banco Central e as outras áreas do governo, isso tudo vai melhorando. O dólar tem todas as condições de ficar abaixo de R$ 5 se a agenda fiscal continuar a avançar. E é preciso dizer, a própria ata do Conselho de Política Monetária reconhece corretamente o valor do pacote fiscal anunciado em janeiro. Na minha conta, aqui na Warren Renascença, nós temos aí um efeito estimado do pacote, né, da arrecadação anunciado em janeiro, da ordem de 64 bilhões de reais nesse ano. Schelp. Salto, Lula, além de questionar e pedir a redução da taxa de juros, ele também questionou a própria independência do Banco Central. Faz sentido esse questionamento e o que isso aponta para o futuro? Que depois do fim do mandato de Campos Neto, Lula vai indicar um presidente que vai fazer uma política mais flexível, uma política monetária mais flexível? É cedo para dizer isso, né? Veja, por exemplo, as declarações de economistas como André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, ao lado do Pércio Arida, ainda no governo Itamar Franco, né, quando o ministro da Fazenda era o depois presidente Fernando Henrique Cardoso. E o André Lara Rezende nada mais está dizendo que o seguinte: olha, eu acho que precisa ter autonomia, mas não a lei da independência como ela está posta, os juros podem ser mais baixos,
a dívida do Brasil não é tão alta assim. Só que quando a gente vai aos dados, e os dados para comparar a dívida do Brasil com outros países, com a de outros países, são os dados do Fundo Monetário Internacional. Esse quadro de informações do FMI é atualizado periodicamente. A última atualização foi em outubro do ano passado, e o que a gente viu é que, por aquele quadro, a dívida do Brasil encerraria 2022 em torno de 88% do PIB no conceito do FMI. Vale dizer que no conceito do Banco Central, como não inclui uma parte dos títulos que estão na carteira do Banco Central, uma tecnicalidade, mas é importante dizer, a dívida fechou ano passado em 73,5%. Só que esse valor de 88%, que é compatível com esse de 73, 74, ele é mais de 20 pontos do PIB superior à dívida média dos países emergentes. Então, não é uma situação fiscal tranquila. O juro é alto no Brasil também por essa razão. E não é o governo que chegou agora que produziu essa situação. Nós temos uma situação fiscal intrincada de há muito. E isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Claro que o mercado, Diogo, reage às sinalizações, às decisões tomadas no curtíssimo prazo. Daí a importância de se ter uma regra fiscal ou um conjunto de regras fiscais formulado o quanto antes. E só para fechar, mais ou menos umas 2 semanas, conversando com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, ele afirma que nunca viu uma condição política tão favorável como essa para a aprovação da reforma tributária. Você concorda com isso, Felipe? Olha, Tiago, talvez por eu ter acabado de sair da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que é um transatlântico, né? E vi ali como é intrincado o regime do ICMS. O ICMS, para quem está nos ouvindo, é o imposto dos estados, o principal imposto do país, já é um imposto sobre valor adicionado, mas ele envolve uma sistemática de benefícios tributários, incentivos, a questão do recolhimento na origem e no destino das operações, quando elas são entre os estados. Então, é um imposto muito complexo. A proposta que está na mesa, na verdade são duas, né? A PEC 45, a PEC 110, e tem uma terceira, que é a PEC 46, as duas primeiras, elas tentam fundir impostos e contribuições. O PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, esse último é municipal. Isso é muito difícil, porque envolve pelo menos 2 grandes trincheiras nessa batalha. A dos municípios e estados, a trincheira federativa, e a União, né, que também quer aumentar a arrecadação e simplificar o sistema. E, de outro lado, a trincheira setorial, onde a gente sabe que a indústria acaba sendo sobretributada na sistemática que existe hoje. E, claro, há uma pressão também do setor de serviços para não mudar o regime como funciona atualmente. Então, para responder diretamente a você, há sim um amadurecimento desses debates, mas não é trivial. Esse assunto vai ter que ser muito debatido lá no Congresso Nacional, e eu tenho uma proposta que seria menos drástica, né, no sentido de ampla, do que essas que eu mencionei, que simplesmente faria o seguinte: migrar o ICMS para o destino. Ah, mas isso também tem custo. Todas as mudanças que vão ser propostas têm custo, porque vai ter que compensar os perdedores, né? Agora, para compensar os perdedores, a União vai precisar retirar um pouco de dinheiro do cofre e talvez fazer um pouco de dívida para criar um fundo de desenvolvimento, uma câmara de compensações. Então, veja, Tiago, eu acho que dá para ficar mais otimista nesse momento com esse debate da reforma tributária, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Conversamos com o economista Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção, bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos.